Para a primeira reunião deliberativa como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni, do PL, pautou um conjunto de projetos anticrime para endurecer o Código Penal. 3 projetos de lei anticrime foram incluídos na pauta pela nova presidente do colegiado. Uma das propostas estabelece pena mínima de 25 anos de prisão para quem for reincidente em crimes graves a partir da 3ª vez. Outra amplia a lista de circunstâncias agravantes no Código Penal, aquelas que aumentam a pena. E a terceira prevê um endurecimento de penas para o crime de estelionato, quando há ganho patrimonial. Caio, pautas conservadoras ganham força na CCJ sob o comando da deputada Caroline de Toni? Qual a sua avaliação? Talvez sim, mas nesse caso, Basília, eu acho que não se trata de pautas conservadoras ou de linha dura, como eu vi em algumas manchetes por aí. Tratam-se de pautas alinhadas ao interesse público, alinhadas às prioridades da população. Segundo quem? Segundo fontes da minha cabeça? Não. Segundo, por exemplo, o Datafolha. O último Datafolha sobre o tema falou que segurança pública é a segunda principal preocupação do brasileiro. Da mesma forma, a pesquisa Atlas, que já foi citada aqui no debate, quando perguntou aí aos seus entrevistados quais eram os 3 principais problemas no Brasil, o mais citado, por 59,9% das pessoas consultadas foi criminalidade e tráfico de drogas. Quando a gente pega a matéria especial da CNN Brasil sobre o tema, diz o seguinte: olha, em pesquisas divulgadas nos últimos dias que mostram a piora na avaliação do governo Lula, a segurança pública tem sido um dos destaques negativos. Vejam só esses números. De acordo com a Atlas Intel, por exemplo, essa área tem 24% de avaliação ótimo e bom, contra 36% em janeiro, começo do ano. 66% de ruim e péssimo, contra 52% em janeiro. A gente tem uma deterioração, uma piora na percepção popular sobre esse tema da segurança pública, quase aí superior a 10%, tanto na positiva quanto na negativa. Então, realmente, assim, causa espécie, a gente está diante de uma crise na segurança pública, ou pelo menos essa é a percepção da população. E quando a gente vê também o teor dos projetos, como você bem disse, Basília, olha, por exemplo, um que você citou aí em primeiro lugar, que é aquele que estabelece uma pena mínima de 25 anos de prisão para quem for reincidente em crimes graves a partir da 3ª vez. Pessoal, reincidência não é a mesma coisa que reiteração criminosa. O que significa ser reincidente? Que ele foi processado e julgado com sentença transitada, já por 2 vezes. Ou seja, é dificílimo que isso se aplique a alguém. Da mesma forma, as agravantes do Código Penal, olha, dobrar a pena por estelionato cometido contra mulheres, crianças ou adolescentes para fins de exploração sexual. Isso é ponto pacífico, não é uma coisa, não é uma pauta que polariza ou esse tipo de coisa. Também o terceiro projeto fala sobre triplicar a punição quando o estelionato tiver sido contra a vítima criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência ou com baixo nível de escolaridade. Não parece ser uma coisa que divide tanto a opinião pública nesse caso, parece que a atuação permanece técnica. Caio, eu vou dar um spoiler aqui da segunda pergunta para você ir pensando. A sua segunda resposta vai ser sobre a possibilidade da CCJ mandar para frente o projeto da anistia. Cardoso, com você, vamos nos concentrar na primeira pergunta. Pautas conservadoras ganham força na CCJ sob o comando da deputada Caroline de Toni? O Coppola listou aqui vários temas e disse que não tem nada a ver com conservadorismo, mas com justiça. Qual a sua avaliação? Em primeiro lugar, é absolutamente natural que aquela pessoa que dirige a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, imprima o seu toque pessoal, a sua avaliação de mundo no elaborado da pauta. Agora, é claro que um presidente que age de forma imperial e não tem apoio dos membros da Comissão de Justiça ou das bancadas partidárias, acaba ficando isolado. Então, eu acredito que se a deputada vier a imprimir a sua visão ideológica, sem dialogar com líderes, sem fazer uma pauta de comum acordo, ela vai ficar numa situação bastante difícil para a governabilidade dos trabalhos da comissão. Presidentes hábeis, independentemente da pitada política que coloca na pauta, ele tem que agregar
a formação, o diálogo com todas as lideranças partidárias. Este é um bom presidente de comissão. Ou seja, um bom presidente de comissão equivale a um maestro. Muitas vezes o maestro escolhe a peça e até o toque que ele dá, mas não pode desagregar os músicos. Se a dona presidente, a Caroline, vier a desagregar a Comissão de Constituição e Justiça, será um péssimo trabalho, um péssimo serviço para a Câmara e para ela própria, que mostrará alguma incapacidade de articulação. Eu não creio que ela faça isso, sinceramente. Acho que ela vai perceber que ela precisa lidar com adversários, a Detone precisa dialogar com as pessoas e fazer pautas de consenso, sempre colocando lá a sua pitadinha ideológica aqui, porque é impossível, ninguém é neutro, claro. No mais, eu acho que qualquer discussão sobre elevação penal, independente do mérito de eu concordar com uma ou não ou com outra, ela sempre passa por um viés conservador quando se fala elevando-se a pena, combate-se os problemas da segurança pública. Isso é absolutamente, a meu juízo, com todo respeito ao Caio, um erro de diagnóstico em relação às formas pelas quais os problemas da segurança pública devem ser enfrentados. Algumas pessoas podem se perguntar por que eles estão falando tanto dessa comissão, né? Porque é a comissão, se não a mais importante, uma das mais importantes, ali a porta de entrada, o principal filtro de assuntos muito importantes, como a possibilidade de tramitar um projeto de anistia àqueles condenados pelos crimes do 8 de janeiro. Coppola, você acha que essa é a hora e a vez da Câmara tocar para frente uma proposta com este assunto? Olha, isso foi uma das pautas, né, dos atos democráticos de 25 de fevereiro. Houve um pedido expresso nesse sentido, interpretado por muitos como uma confissão de culpa, quando na verdade não se trata disso. Quando se pede anistia para os manifestantes do 8 de janeiro, isso se dá, obviamente, para remediar, né, excessos judiciais flagrantes. Né, a membros consagrados aí da advocacia criminal falando que nem na época da ditadura militar algumas decisões eram tomadas. Né? A gente tem, por exemplo, e vale a pena até o telespectador pesquisar esse termo, o crime multitudinário, né? Que ele aliena aquele preceito de você individualizar a conduta, né, do agente, para que ele se torne simplesmente uma parte integrante de uma multidão, e se a multidão cometeu o crime, ele também cometeu. E aí você tem casos de pessoas, né, com descrição testemunhal, né, inclusive de pessoas com fé pública, de policiais falando, olha, ele não fez absolutamente nada, ele não vandalizou, pegando penas superiores aí a 10 anos. Né, situação de mulheres, gente com emprego, residência fixa, dentro de uma narrativa política estabelecida, essas pessoas sendo condenadas. Vamos lembrar que já no dia 9 de janeiro havia decisão do ministro relator do caso, tratando os investigados como, aspas, criminosos terroristas. Daí a gente já vê o tom excessivamente policialesco, sem falar no descumprimento aí de uma série de questões relacionadas a direitos humanos, audiência de custódia, que foram aí atropeladas, vários atropelos mesmo ao devido processo legal, okay. E por isso surge essa demanda pela anistia. Agora, o timing, isso é uma questão política. Cardoso, é para perdoar os crimes do 8 de janeiro? Como a deputada do PL à frente da CCJ, essa pauta vai entrar em campo? Essa afronta é uma real ofensa ao Estado Democrático de Direito. Eu até ia dizer que essa iniciativa é uma afronta ao Estado de Direito, mas fiquei tão perplexo com esse tipo de proposta que eu até inverti os termos da minha frase. É uma afronta. Porque, vamos imaginar, há casos individualizados de nulidades, de situações. Muito bem, para isso existe um expediente que chama revisão criminal. A revisão criminal, você prova a inocência, que nada aconteceu. Agora, a pretexto de que existem alguns casos, naquele atos de vandalismo que vitimaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, anistiar todos? É isso que se quer? A pretexto de que há um erro aqui, um erro acolá, que se prove o erro aqui ou o erro acolá, não por anistia, mas por revisão criminal. É assim que se faz. Ou então, quer dizer, eu tenho uma pessoa que foi presa injustamente num furto, então eu vou anistiar todos que furtaram? É essa a lógica? Há por trás disso uma lógica política, uma lógica daqueles que acham que aquele golpe de Estado deveria ter sido consumado e que eram patriotas os que depredaram o patrimônio nacional, os que estavam articulando o golpe de Estado. Essa é a lógica.
Somente assim eu posso pedir anistia para quem praticou um crime. Há um erro? Prove-se o erro. Vamos para a revisão criminal, vamos discutir. E se as provas forem indestrutíveis e irreversíveis, seguramente a opinião pública aplaudirá uma situação em que o Supremo Tribunal Federal irá rever a decisão. Agora, anistiar, porque existe um erro aqui e acolá, isto é um pretexto para aqueles que acham que foi naturalíssimo o que aconteceu no dia 8 com aquelas depredações e tinham por trás de tudo a tentativa de um golpe de Estado. Ponto final no grande debate. Eu que estou acostumada com o CNN Dois Lados, gostei desse grande CNN Dois Lados debate. Vocês gostaram? Olha, lembramos que as opiniões aqui emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a opinião da CNN Brasil.